está conosco. Vem cá ministrar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Os meninos vão trazer o microfone ali. Vamos aplaudir a Jesus, recebendo o servo de Deus com alegria. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos nesta quinta-feira, terminando já praticamente o mês de novembro, né? Já se foi aí boa parte de novembro. Obrigado, Deus abençoe. Eu fico feliz por estar aqui nesta noite. Minha esposa não pôde estar comigo, ela está fazendo um simulado, e hoje às 8 horas ela teria prova, por isso que ela não está aqui comigo. Eu estava, desde ontem, quando o pastor Melk me convidou para ministrar a palavra, eu estava orando a Deus e pensando em algo para trazer aqui nesta noite. Eu gosto muito de escrever os meus sermões, e eu fui escrevendo aquilo que eu estava lendo ontem, eu fui escrevendo. E sabe quando você escreve uma coisa e termina de escrever, e você fala assim, não sinto nada do que eu escrevi aqui para ministrar. E fui lendo alguns outros textos e pedindo a Deus um direcionamento. E eu cheguei aqui no no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15 de 2 Samuel. E eu fazendo esta leitura, o Espírito Santo de Deus falou fortemente no meu coração para ministrar esta palavra hoje ao coração dos irmãos, compartilhar esta palavra. Eu quero falar aqui dentro dessa leitura sobre um seguinte tema: as irresponsabilidades geram monstros. Quero percorrer aqui dentro desta visão. As irresponsabilidades geram monstros. 2 Samuel capítulo 15, verso 1 diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e assim lhe dizia: de que cidades és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim lhe furtava o coração dos homens de Israel. Amém? Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que está sendo ministrada, ou melhor, que será ministrada nesta noite, a qual foi lida aos ouvidos dos nossos irmãos. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, Pai, nos dando um norte, um direcionamento para as nossas vidas, para que possamos, no decorrer desses dias que sucederá até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir, que possamos estar meditando a cada momento nesta tua palavra, em nome de Jesus, amém. Por que eu quis ler o capítulo 15 e não o capítulo de número 13 de 2 Samuel? Essa história ela começa lá
no capítulo 12, capítulo 13, né, ela se desenrola nesses capítulos 11, 12, 13, 14, 15 de 2 Samuel. Quando a gente pensa na irresponsabilidade, logo vem em mente a questão de que só posso ser irresponsável a partir do momento que eu tenho consciência da minha responsabilidade. Quando eu tenho consciência da minha responsabilidade, não faço aquilo que eu tenho consciência que sou responsável, eu automaticamente estou agindo de forma irresponsável. Absalão aqui, ele é filho de Davi. Nós temos uma ideia de Davi, aquela ideia que nós colocamos Davi no pedestal. E falamos, Davi era o homem segundo o coração de Deus. É claro que não se dispensa, né, esta visão bíblica de Davi, mas Davi, ele foi negligente em muitas coisas da sua vida. Davi, ele foi irresponsável diante da sua família, diante da sua casa. A Bíblia, eu amo os escritos sagrados porque ele não esconde o erro de ninguém. A Bíblia, ela não esconde o erro de ninguém. E também a Bíblia, ela exalta aquele que precisa e que merece ser exaltado. E ela demonstra que nós não paramos, olhamos Davi com aquela visão, o pastor estava dizendo, o pastor Mel que estava dizendo, aquela visão que nós temos do pentecostal, né? Nós olhamos, nós queremos sempre tirar as coisas boas das pessoas. Mas as pessoas também apresentam as coisas ruins que elas carregam dentro de si. Eu costumo dizer à minha esposa que o homem não é bom. Nenhum ser humano é bom. É por isso que nós temos aí os textos de Paulo falando da briga da carne contra o espírito, porque o homem não é bom. Aquela mentalidade de que o ser humano é bom, as pessoas nós esperamos sempre as coisas boas do outro. E quando o outro nos apresenta as coisas ruins que ele tem como essência, nós nos escandalizamos. Nós ficamos perplexos com tanta, né, aparência de ruindade, com tanta apresentação de ruindade que a pessoa é. E esse texto, ele fala da irresponsabilidade, essa história, ela fala da irresponsabilidade de Davi. E ela vai gerar um monstro lá na frente. Ela vai gerar um monstro. Você já parou muitas das vezes com essa expressão, nossa, que essa pessoa é um monstro. A atitude que a pessoa está tomando é uma atitude monstruosa, fora do comum de um ser humano. E é isso que Davi vai gerar lá na frente, através da sua irresponsabilidade. Absalão, ele vai tomar uma atitude na vida dele, quando ele se depara com a negligência de Davi, mediante a situação do incesto de Aminon com Tamar. Davi, ele tinha um sonho de uma família abençoada. Se você olhar os textos, ou melhor, olhar os nomes que Davi dá aos seus filhos, Davi dá o nome de Aminon, fiel a Deus, significado. Salomão, o amado do Senhor. Absalão, o pai da paz. Adonias, pertencente a Adonai. Então, para um pai que está dando um nome desses aos filhos, ele espera coisa boa, uma família abençoada. Ele espera uma família totalmente debruçada na presença de Deus.
Só que quando acontece essa tragédia na casa de Davi, que Aminon vai cometer um incesto com a sua irmã, Davi ele não faz nada, irmãos. Se você ler o texto, você vai se deparar diante de um silêncio ensurdecedor de Davi. Davi vai vivenciar aquela situação e ele não vai tomar nenhuma atitude. E Absalão é irmão de Tamar. Ele é irmão daquela moça que tinha sofrido aquela agressividade, aquele abuso. E Davi ele vai ficar silenciado naquilo, não vai tomar uma atitude enérgica, ele não vai se responsabilizar. E esta atitude de Davi, de se ausentar, fugir da sua responsabilidade, este comportamento vai gerar no coração de Absalão uma revolta. Vai gerar no coração de Absalão uma indignação. Porque Davi era rei. Davi ele reinava Israel com destreza. Mas quando era para reinar na sua casa, ele negligenciava. E é isso que nós estamos vivendo em grande parte dos lares cristãos. Que nós temos pessoas muito abençoadoras no reino de Deus, fazendo as coisas para Deus, fazendo o trabalho do Senhor, na frente de departamentos, de igrejas, sendo pessoas tão merecedoras de imitá-los na presença de Deus. Mas quando tira este olhar das coisas de Deus, daquilo que o consome todos os dias, e olhar para questões pessoais, para questões familiares, há uma lacuna, há um grande abandono. Tem muitos filhos que sofrem abandonos com os pais presentes. Tem muitas esposas que sofrem abandono com seus esposos dentro das suas casas, e tem muitos esposos que sofrem os seus abandonos com as esposas dentro da sua casa. Vivem uma vida que tem que ser voltada para Deus, eu tenho que fazer as coisas de Deus, eu tenho que buscar o reino dos céus e a sua justiça, e fica nessa frenesi de busca, de fazer as coisas para Deus, e negligencia a sua própria casa, negligencia a sua própria família. E hoje o Senhor nos chama para olhar para dentro da nossa família, porque a família é a cédula fundamental de uma construção de sociedade. E quando eu perco esse olhar, eu perco essa responsabilidade que eu tenho, eu lá na frente vou construir, eu vou gerar monstros na minha vida. Vou gerar monstros para a sociedade. Vou gerar monstro para as instituições. O quanto de irresponsabilidade que as pessoas vivem. E por achar que ela está agradando a Deus. O grande absurdo, irmãos, desse texto, desse desenrolar da história de Davi, é que Davi acha que está agradando a Deus. Davi acha que está fazendo a vontade de Deus. E essa irresponsabilidade de Davi, ele vai transferir, ele está sempre na transferência das suas responsabilidades. Quando acontece essa tragédia, ele transfere Aminon
para longe. E Absalão, ele fica quietinho, calado. Ele vai consolar Tamar. E vai chegar para Tamar, e a Tamar está num desespero tão grande, e ele vai chegar para Tamar e vai dizer: quieta-te, cala, ele é teu irmão. E Absalão vai abrir as portas da sua casa para Tamar, e vai receber Tamar, e Tamar vai passar a morar com Absalão. Em nenhum momento você encontra Davi indo na casa de Tamar. Em nenhum momento você encontra o texto Davi dando uma palavra para Tamar. Em nenhum momento você encontra Davi indo consolar a sua filha. Ele se ausenta. Ele está transferindo a sua responsabilidade para Absalão. E Absalão está sendo trabalhado no seu comportamento e na sua psique uma transição do ódio, da raiva, do rancor, da indignação. Muitas das vezes nós pensamos, irmãos, que as pessoas aí fora, que estão na criminalidade, que estão vivendo as suas vidas loucas neste mundo, a gente pensa que só é a ação do diabo. É o diabo que está agindo, mas se você pegar o histórico de vida social, familiar, você vai encontrar lacunas que foram construindo e gerando esses monstros. Foram gerando, construindo no decorrer do tempo, sem ser trabalhado, sem ser acolhido, sem ser abraçado, sem ser percebido. E o que mais nós estamos vendo é esta falta de percepção das coisas. De perceber. Davi não vai perceber a situação que está envolto dentro da sua casa. Depois, Absalão vai preparar uma festa e vai construir toda uma situação pensada. Ele vai arquitetar um plano para vingar Tamar. E o plano que Absalão vai preparar, ele vai mandar um convite para Davi e para todos os seus irmãos para a sua festa. Só que o plano já estava arquitetado. O diabo só trabalha, irmãos, naquilo que eu desejo. O diabo só vai trabalhar naquilo que você deseja. O desejo é a porta de entrada para o inimigo. O desejo de Absalão era vingar Tamar. E ele construiu um plano. E ele sabia que Davi não iria para aquela festa porque Davi era ausente. Davi se importava com o reino. Se fosse uma festa no templo, se fosse uma festa lá no centro de Israel, uma festa comemorativa anual, daquelas que Israel todo comemorava, Davi era o primeiro a estar lá. Mas como a festa era uma festa familiar, não tem muita importância. A ausência de Davi já estava percorrendo toda a história familiar. E esta ausência vai gerando um monstro do outro lado. As irresponsabilidades. E Absalão já sabia, já estava no coração de Absalão que o seu pai não estaria ali, porque uma coisa é certa, Absalão ele é uma pessoa que observava o comportamento. Ele era observador. E ele sabia que os demais iriam à festa, como Aminon estaria lá. Porque há um grande erro de se pensar que o tempo cura tudo. A gente tem essa leve enganação
que o tempo vai curar as coisas, vai resolver as coisas. O tempo não resolve, irmãos. O tempo não cura nada. O curar, o resolver, é encarar a minha responsabilidade e ir lá. Resolver, colocar a mão, tomar atitude. Não ficar deixando que o tempo, e é isso que Davi vai fazer, ele vai deixar o tempo, o tempo vai resolver isso. Absalão vai esquecer a dor de Tamar. Tamar vai ser curada pelo trauma que ela vivenciou, e as coisas vão andar como sempre andou. Só que Absalão já estava preparando. E quando a festa acontece, já tinha os sinais, já tinha tudo preparado, tudo diagnosticado para que acontecesse a morte de Aminon. Após a morte de Aminon, Absalão mata o seu irmão. Chega a notícia para Davi. Davi vai chorar por Aminon. Vai entrar em pranto. Vai tentar contra a vida de Absalão. E Absalão vai fugir para a terra de Gerar. E aí cai naquela mesma questão, deixa que o tempo resolve. Deixa ele lá, ninguém incomode ele lá, ele está lá em Gerar, deixa Absalão lá em Gerar. E vamos tocar a nossa vida aqui em Jerusalém, em Israel. É uma palavra para você refletir, irmãos. Como está a tua vida, a tua família, o teu lar, a tua casa, as tuas responsabilidades. Porque a gente muitas vezes nos ausenta, nos tornamos ausentes das nossas responsabilidades. E assumir responsabilidades é assumir escolhas. Você fez escolhas na tua vida. Você fez escolha de adorar a Deus, de servir a Deus, de ter uma família, de ter os seus filhos, de ser esposo, de ser esposa. É a sua escolha. E escolhas geram responsabilidade. Você fez a sua escolha de ir lá na empresa onde você trabalha, aonde você estuda. Foi uma escolha tua. E essas escolhas geram responsabilidades. E muitas das vezes nós somos negligentes, somos irresponsáveis. Sabemos o que temos que fazer, as atitudes que temos que tomar, e não tomamos, e não fazemos. E queremos e ficamos esperando bênção, e ficamos esperando o retorno de coisas boas, e quando acontece o contrário. Acontece os monstros que nós começamos a colher. E aí a pergunta é, por que Deus permite? Deus, ele não manipula ninguém, irmãos. Há uma grande dificuldade de entendermos o livre-arbítrio de Deus, é porque Deus, ele não manipula nem a ele próprio. As coisas têm que acontecer. As responsabilidades têm que ser tomadas. E nós queremos que Deus intervenha em todo momento na nossa vida. A gente pratica irresponsabilidades no decorrer da nossa história, e aí queremos Deus, ele vai entrar lá, ele vai resolver, ele vai curar o meu filho, ele vai tirar o meu filho da droga, ele vai tirar meu esposo da cadeia. Isso eu falando aqui numa proporção, né, já no extremo. Eu lembrando aqui, eu estava uma certa vez na clínica, e eu iria atender uma criança. Ela tinha 4 anos de idade. E na primeira triagem, nós temos que conversar com os pais. Eu me lembro que só foi a mãe. E a mãe chegou ali, toda desesperada. E eu conversando com a mãe, fazendo anamnese com a mãe, buscando a história de vida daquela família, tentando entender o contexto familiar. E aquela mãe chega para mim e fala assim, olha, aqui é a minha última esperança.
E eu fiquei sem entender aquilo. Uma criança de 4 anos, irmãos. Ela falou, aqui é a minha última esperança, porque se não der jeito nesta criança, eu não sei o que eu faço mais. 4 anos. A mãe jogando a responsabilidade numa criança de 4 anos. E aí eu fui entender, e o processo foi desenrolando ali. Mas o que me deixou perplexo é o quanto aquela mãe não percebe, não tem percepção de que ela é tão irresponsável. Porque uma criança de 4 anos não se cuida de si mesma. As irresponsabilidades. O que ela estava dizendo para aquela criança? Você vai ser um monstro lá na frente. Porque eu já te considero um monstro da minha vida. E isso acontece, irmãos, não é só lá fora, não. No reino, na igreja do Senhor. Essa palavra é para nós, que prezamos a família, que levantamos a bandeira da família, que dizemos para os nossos filhos que o amamos, falamos para as nossas esposas para os seus esposos que o ama. É para nós. O reino dos céus, o fazer as vontades de Deus, ela não pode estar superando o fazer a vontade familiar. O que mais a gente escuta, quando pegam-se aquele texto e diz, olha, você tem que abandonar pai, mãe, amor, esposo, filho, por amor de Cristo. Aí as pessoas se escondem naquele versículo dizendo, eu tenho que abandonar mesmo, chega em casa, não faz nada. Eu estou lá na obra, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, estou fazendo a obra. E que obra é essa que nunca que acaba? Para retornar em casa e fazer as coisas? Para observar? Para compartilhar? Jesus, ele não prega, o reino dos céus não prega abandono. O reino do céu prega amor, percepção, companheirismo. E nós estamos deturpando a palavra para o nosso bel prazer, para nos sentirmos irresponsáveis, para nós tirar ao peso da responsabilidade das nossas decisões e das nossas escolhas e deixar que as pessoas, que a sociedade, que as instituições tenham responsabilidade por nós. O texto ele vai desenrolar após a morte de Aminon. Absalão vai para Gerar, fica lá 3 anos. O seu pai não dá notícia, ninguém vai buscar Absalão, deixa ele lá. E Absalão manda cartas, manda os seus soldados, Joabe mesmo, vai até Davi dizendo, olha, traga de volta o teu filho. Até que Joabe usa uma mulher, conta uma história para Davi. Davi reconhece a palavra de Joabe, não se reconhece como responsável, mas conhece, ele se ausenta e acolhe a palavra de Joabe, traz Absalão para Jerusalém e deixa Absalão lá na casa dele e fala assim, olha, fica aí e não se envolva no palácio. E aí, irmãos, Absalão vai se alinhar com quem? Com Aitofel. Quem era Aitofel, irmãos? Sogro de Davi. Aitofel tinha questões para resolver com Davi. Porque Davi tinha matado o seu genro. Davi tinha matado o seu genro. E Aitofel tinha pendências com Davi. Era conselheiro de Davi, mas tinha pendências com Davi. E Absalão vai se alinhar com Aitofel.
E nesta aliança, o conselho de Aitofel foi essa: olha, deita com todas as concubinas do teu pai. É um conselho de quem era o braço direito de Davi, irmãos? Não era. Aitofel também tinha as suas indiferenças com Davi. E ele vai aproveitar a oportunidade de aconselhar Absalão e dizer: olha, vai lá e deita com todas as concubinas do teu pai. Mostra para o teu pai quem manda. Neste conselho, Absalão vai lá, deita com todas as concubinas do pai. Depois se une com um povo que estava desgostoso do reino. Chama Amasa, capitão do exército. Faz aliança com Amasa. E agora ele vai para a porta do palácio real e não vai permitir que as pessoas cheguem com as suas queixas para o rei Davi. E esse texto que eu li, Salomão está lá na porta do palácio, fazendo o coração das pessoas. Trabalhando com a questão da influência, do marketing pessoal, da manipulação, porque é isso que os monstros, após ser gerados, vão construir no decorrer da sua história. As manipulações, a insensibilidade, a perca do amor familiar. Quem perde um amor familiar, vai amar as pessoas aí fora? Não vai. Não vai amar o próximo. A convivência, as disputas começam a ser mais abertas. E Absalão, ele vai tomar esta atitude por causa da negligência e da irresponsabilidade de Davi. E ele vai trabalhar esta questão com o povo para tomar o trono de Davi. E ele vai fazer de tudo. Ele vai se alinhar com tantas coisas, o ódio dos amigos do pai, a transferência de responsabilidade que Davi fez. Porque a partir do momento que Absalão, ele alinha-se com Aitofel, ele se aliou com o braço direito de Davi, porque as responsabilidades de Davi estavam todas depositadas em Aitofel. Aí você pode me dizer: mas Natã tinha profetizado isso. Porque nós somos assim, a gente quer sempre achar algum meio na Bíblia para tentar se esquivar das nossas responsabilidades. Mas Natã tinha profetizado após a morte, ou melhor, após o ato de Davi no seu adultério. Natã tinha profetizado que a espada não sairia da casa de Davi, mas era a espada dos filhos. Era a espada dos filhos? Ou será que eram as espadas dos reinos? Ou será que Deus não perdoa? Ou será que o Senhor, Ele leva a sua vingança até as últimas consequências? Será que não existe perdão? Será que é o clamor, o quebrantamento, e isso Davi faz muito bem diante de Deus, quando ele se aplica o seu coração em quebrantamento, em humilhação? Deus, Ele é Deus, como foi cantado aqui. Deus, Ele transforma os monstros que a sociedade, que as famílias muitas das vezes o criam, transformam em pessoas, em seres humanos e em filhos de Deus. Porque a igreja, ela é uma instituição que recebe muitas pessoas que para o mundo aí fora eram tidos como monstros, eram tidos como pessoas indignas de estar aí no meio de uma sociedade. E quando se reconhecem, e quando se percebe a sua transição de história, e há um quebrantamento e um arrependimento, e se lança aos pés de Jesus,
o Senhor o acolhe. O Senhor o recebe e o transforma e se torna príncipes, sacerdotes no reino dos céus. Tinha tudo para essa história, para a história de Absalão e a história da família de Davi ser uma história diferente, se Davi não tivesse se ausentado e vivido nas suas irresponsabilidades. E eu termino esta mensagem aqui, irmãos, dizendo a vocês: grande parte das nossas vidas, grande parte das nossas histórias, somos nós que escrevemos. Com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E é por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa da palavra de Deus. Para que as tuas atitudes, para que as tuas decisões sejam pautadas de acordo com o que Deus propõe a você. Quando a gente esquece isso, abandonamos isso. Quando nós priorizamos outras coisas e nos ausentamos das nossas responsabilidades, pode ter certeza que estamos criando alguma coisa. E esta coisa não é boa. Mas quando nós percebemos, fazemos parte, nos engajamos nas coisas, assumimos as nossas responsabilidades, aí você pode dizer para você mesmo e para a tua família, e para a tua casa e para os teus projetos: Deus, Ele me abençoou. Que a tua família, que a tua casa, que a tua vida seja abençoada pelo Senhor. Que você perceba esse processo, perceba esse momento. É uma palavra de reflexão para nós pensar em nós mesmos, pensar nas nossas atitudes, pensar em nossas vidas. E pautar ela de acordo com a palavra de Deus. Porque os dias passam. Os dias vão embora. O tempo vai passar. E lá na frente, as coisas tomam proporções que fogem do nosso alcance. E aí a decisão, ela é mais árdua. A decisão, ela estará pautada por consequências que talvez não sejam tão boas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Não queremos ser negligentes e irresponsáveis com nada que o Senhor nos entregou ou com aquilo que nós tomamos como responsabilidade para nós. Que possamos estar pautados com a verdade, com a tua palavra, com o compromisso, estar pautado com as responsabilidades. Sejam elas difíceis, mas acreditamos no poder do teu Espírito Santo, para nos dar esta força, para nos guiar, nos direcionar, para que as nossas atitudes sejam, e para que as nossas decisões sejam pautadas em decisões abençoadoras, que gerará frutos de bênção para a igreja do Senhor, para o reino do Senhor, para nossas famílias, para a sociedade que vivemos, para as instituições que frequentamos, que possa ser bênção, Senhor. Que todos os frutos das nossas decisões, pautados pelas nossas escolhas, e escolhas sinceras e verdadeiras, pautadas na tua palavra, sejam bênção em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. E já agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor Mel, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. E se eu vender tudo que tenho, em troca de amor eu falharia. Pois o amor não se compra, e nem se merece, o amor se ganha. De graça o recebe,
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.